Bom, eu vou iniciar aqui um novo capítulo que vou falar e comentar, e vai ser uma série a respeito de as dores das almas. Então, esse primeiro capítulo vai ser sobre caminhos fechados. As pessoas têm muita mania de dizer isso, né? Quando começa a dar tudo de errado na vida dela, e ela bota a culpa em alguma coisa. Uns dizem que o caminho está fechado por algum comentário, talvez ela seja da linha, alguma linha espírita, que ela classifica assim: meu caminho está fechado, alguma coisa fechou meu caminho. Aí entra no mesmo grupo e um comenta na mesma linha de raciocínio: você deve estar devendo alguma coisa, né? Algum santo, alguém fez alguma coisa contra você espiritualmente. Então, evidentemente, se apela para o lado espiritual da coisa. Aí vem aquela questão, né? Será se recorrendo às entidades, espiritismo, eles estão ali, principalmente o centro espírita, se essas entidades estão ali para resolver qualquer problema, ou todos os problemas? Se esse centro espírita foi feito para isso? Uns pensam, né, que sim, não, estou com o problema, corro lá e vou resolver. Não? Mas se aí certas coisas estiver acontecendo com uma pessoa, no caso, dando tudo errado, e até então ela não tem preconceito com religião nenhuma, ela está disposta a qualquer coisa, e um amigo convide para ir no centro, né, para ajudar a resolver esse processo, né? Já que está fora do alcance material, vamos apelar para o espiritual. Aí essa pessoa vai, chega lá, tem a sua consulta, conversa, a entidade manda fazer isso e aquilo, tal, aí começa a melhorar. Muito bem. Aí mais pra frente, claro, aparece mais problema, ela já sabe, opa, vou lá. Lá naquele lugar vai resolver um novo problema. Vai, consulta, faz, manda fazer aquilo, popopô, ameniza ou resolve. Mais pra frente, repete essa história. E vira, às vezes, um ciclo, né, vicioso. Mas olha só como as coisas realmente funcionam. Primeira pergunta: será que esse centro espírita ou as entidades resolvem tudo? O centro espírita foi feito para isso? Se fosse, eu acho que ninguém mais teria problema. Concorda comigo? Mas ninguém, até aquele cara que é preconceituoso, que não passa nem na porta de um centro espírita, seja ele qual for, entraria, porque lá resolve tudo, na dele não está resolvendo mais. E tem gente que é assim, né? É de uma religião até uma religião rígida, preconceituosa, que não deveria pregar, né, esse tipo de rejeição. Mas a pessoa que está nesse lugar vai lá. Evidentemente é bem recebida, né? Porque ninguém está ali para separar, questionar, ou também de uso recíproco como preconceito, né? Poxa, você não é dessa linha, está fazendo o que aqui? Todos são bem-vindos, né? Seja qual for o problema, vai ser ouvido e tratado.
Isso que deveria ser de um modo geral. As pessoas ter liberdade, porque às vezes está numa religião e aquela religião não alcança uma determinada função. Às vezes está numa religião que não resolve determinada questão. Então o que impediria dessa pessoa ir procurar em outra religião, mas mantendo naquela? Aí já começa, opa, peraí. Se você não está resolvendo o seu problema aqui, alguma coisa está errada. E não é aqui, é aí. Contigo. Você está com pouca fé, você está sem fé. Uns vão além e vai naquela, né? Você está dando dízimo? O seu dízimo está em dia? Seu dízimo é suficiente para Deus? O teu problema está aí no dízimo, na falta dele, ou no pouco que ele é. Incrível, mas é assim, a pessoa não para, mas acredita piamente, o cara é o guia espiritual, mental dela, tudo que ele fala é lei praticamente, ele está certo, a pessoa até concorda com isso, a pessoa vai me desculpar, eu tenho tido problema, não tenho contribuído, não tenho isso, aí isso é o problema dela. Ela vai dar o jeito dela e contribui, passa a contribuir, contribui a mais. Talvez se resolver seja um fator psicológico, né? Porque tem certas pessoas que precisam de um choque psicológico para as coisas acontecerem, né? E é tipo assim, né? A pessoa tem um problema e ela não tem esse campo mental, não tem a psicologia de vida, uma filosofia de vida, um raciocínio de vida para ver, né, que alguma coisa está errada em função da sua irresponsabilidade perante a vida. Aí vem uma pessoa estudada, principalmente psicologicamente, porque vejam, pastor, cartomante, pai de santo, esses são excelentes psicólogos, são tão bons que eles nunca passaram na porta de uma faculdade para estudar psicologia, mas eles têm uma baita psicologia praticamente para tudo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: você está com um problema, você procura, evidentemente, a quem você procurou, um desses vai te falar uma coisa, essa coisa é certa, essa coisa faz sentido, e se você botar em prática, vai ver que realmente aquela pessoa está com a razão. Essa pessoa acaba virando o que para ela? Um semideus. E tudo que ela falar, ele aceita e coisa e tal. E o que é pior, todos os problemas que acontecem com essa pessoa, a culpa não é dela. Ela delega a culpa para alguma coisa, para alguém, algo até místico, né? Alguma coisa que está atrapalhando a vida dela. Aí eu continuo afirmando, centro espírita é para resolver problema. A pessoa que vai uma vez, duas vezes para resolver o problema, não pode ser uma forma que a espiritualidade arrumou como bem dela, de ela passar por uma certa dificuldade e ela procurar este lugar para estudar, para servir, para compreender a sua, no caso a dela, irresponsabilidade perante a vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as coisas vão ruins, todo mundo vai procurar um santo espírita, que é o que sobra, e não vai pela dor. Pode reparar, ninguém vai pela dor, pelo amor, vai pela dor. Aí sim, lá dentro acontece alguma coisa em prol daquele sujeito, para ele ver que ele foi impulsionado para aquele lugar porque ele precisa de alguma coisa, talvez uma filosofia de vida,
talvez um entendimento sobre as coisas que estão acontecendo, que existe o lado espiritual da coisa e que esse lado espiritual tem que ser vivido dentro dele para que ele pare ou diminua o quanto possível do lado do mundo material em que ele vive. E por que isso está acontecendo? De ele servir mais o seu próximo, prestar atenção no seu próximo, e isso vai acontecendo o quê? Cada dificuldade que ele tiver, ele vai saber resolver por si só, ele vai entender o que está acontecendo por si só, ele vai ficar independente de entidades que não foram feitas para isso. As entidades não resolvem problemas pessoais de ninguém, mas aconselham. E através desses estudos, através desse aprendizado, você vai ver o que você está deixando de fazer, o que você está fazendo errado, e você tem que fazer a sua modificação. E com esse estudo você vai aceitar as coisas melhor e não vai errar. No início as coisas vão melhorando, porque os problemas são pequenos e é claro que o remédio vai ser uma dose pequena e vai resolvendo para você, vamos dizer assim, aceitar, entender que este lado é de ajuda. Mas com o passar do tempo, você estudar, você frequentar, você trabalhar, o próximo problema que você tiver não vai ser, vamos dizer assim, atendido. Poxa, mas por quê? Aí vem outro problema cabeludo, você está lá dentro, mas ninguém vai resolver. Você vai receber sim conselhos, e tudo mais, como seria o certo. Mas aquela magia que acontecia antigamente, onde certa pessoa tomava um banho e os caminhos abriam, e ela, se fosse o caso de não estar conseguindo emprego, passar a conseguir emprego, se for uma situação amorosa, qualquer coisa que fizesse o trabalho místico resolvia, não vão mais ser assim. Não estou falando de armadilha, eu estou falando que as pessoas precisam ir, ser conduzidas para aquele local para saber que aquilo existe. Você vai ter uma filosofia de vida, você vai estar com estudo para entender as coisas como a vida são, dentro daquilo que você criou, dentro da sua responsabilidade e dentro daquilo que você precisa ainda aprender e principalmente a saber. Então no início vai fazer, vai acontecer, vai fazer, vai acontecer. Então vai haver essa troca até você amadurecer. Quando você já está maduro, você já tem um estudo suficiente praticamente, você viu que a situação é ajudar o próximo, que já ouviu falar da tal da lei do karma, já ouviu falar da lei de ação e reação, já ouviu falar que você está em processo de evolução, já ouviu falar que você cometeu erros no passado e tem que passar por certas coisas para superar. Quem for, vamos dizer assim, rebelde não vai passar bem, quem for resistente, claro, também não vai passar bem, mas aquele que for sensato passará melhor e no conforto de uma religião. Porque, repito, centro espírita ou qualquer outro tipo de religião não foi feito para resolver os problemas. Foi feito sim para aumentar a sua fé, para aumentar a confiança em você, sabendo que exteriormente tem alguém cuidando, torcendo por você, mas você precisa fazer por você e você tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Aí vem aquele que não conseguir entender isso ou vão para tirar proveito disso, porque tem muito disso. E tirar proveito aqui, para ficar mais claro, é tipo assim, a pessoa tem que fazer um tratamento de desobsessão, porque tem um espírito que está perturbando, tem um espírito que está atrapalhando a vida da pessoa, a pessoa não consegue trabalhar, começa a perder emprego, começa a ter problema de saúde, problema, e se descobre que tem um espírito obsessor fazendo tudo isso. Se não for também um trabalho de feitiçaria em cima do cara para acontecer isso, é pior. Aí a pessoa procura esse lugar, aí começa a fazer lá
seus tratamentos e começa a doutrinar essa entidade se afasta, a pessoa começa a se sentir melhor e as coisas voltam ao seu normal. Poxa, e a pessoa para assim, olha, mas tem que ter uma disciplina, né? Você, para não atrair esse tipo de coisa, você tem que melhorar seu pensamento, seu comportamento e sua moral principalmente. Evitar certos tipos de lugares, certos tipos de festejos, etc. Que tipo de festejo? Vamos começar pelo carnaval, né? Então, essa pessoinha, ela simplesmente ela quer brincar o carnaval. Ela ainda não está preparada para o mundo espiritual, porque ela acha um pouco rígido, é limitante, um comportamento muito, né, clausurado, as coisas que tem que ser feitas, tem que fazer com muita disciplina, né? Praticamente você tem que se abster de certas coisas. Então, eu estou aqui para viver, para divertir. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta nessa turma aí. Eu vou fazer o seguinte: eu vou brincar o carnaval, vou pular. Se porventura eu pegar alguma coisa ruim nesses dias, eu vou lá assim que o centro abrir e fazer meu tratamento de desobsessão. Show! Eu não deixo de me divertir e o que eu pegar eu vou lá e tiro. É o famoso limpa e se suja. Será se funciona assim? Então, nessa linha de pensamento, ela, vamos dizer, 10, tirou 9, se sentiu melhor. Mas ela não fazendo essa reforma íntima, esse entendimento, vamos dizer assim, essa cota de sacrifício, ela não deixando o mundo material de lado, se dedicando ao mundo espiritual, ela saiu dali, de 10, deixou 9, um acompanha ela, porque tem casos que não pode tirar todos os obsessores, um tem que ficar, e ela continua na vidinha irresponsável dela e sai dali, pega mais 10, pega mais 20. Na próxima semana ela está lá no centro, tira aqueles tantos e fica nisso até quando pegar um que exatamente na desobsessão ele não aceite. Não vou falar nem aquele caso do perseguidor secular, que não aceita de jeito nenhum blá 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 doutrinário em relação ao que aquela pessoa fez. Ele ainda faz assim, ó, esta pessoa aqui não mudou nada até hoje. De longas datas, não mudou nada, continua a mesma coisa, fazendo a mesma coisa de sempre. Não tem nada aqui que me faça eu me afastar dela, para ela continuar a mesma coisa. E eu vou ficar em cima dela. Eu vou ficar em cima dela, às vezes nem é para fazer o mal, é para ela melhorar, sair daquela situação. Para quando ela realmente mudar isso, ele dizer, poxa, agora eu gostei, ela mudou, é outra pessoa. Olha como é que as coisas são. É um mal que veio para bem. Então, uma desobsessão, qual é a moral que vai ter se uma pessoa quer se livrar de uma coisa na qual ela mesma convive? Não vamos ter, claro, deixar de viver, vamos dizer assim, né? Porque tem muitos que vão trabalhar no centro espírita e dizem assim, poxa, depois que eu entrei para cá, estou trabalhando, eu não posso dançar, ir numa boate dançar, porque se por acaso alguém me vê lá do centro, principalmente a assistência, ela vai dizer que, por que eu estou dançando ali? Eu não posso ir para motel, porque o motel está cheio de espírito obsessor sexual. Eu não posso pular águas no carnaval, porque o carnaval está poluído de espírito nessa época, vão poluir o planeta Terra, e eu estou arriscado a pegar ali esses irmãozinhos.
eu não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo. Parece que morreu. E não é bem assim. Não é bem assim. Você está esquecendo uma coisa chamada equilíbrio e responsabilidade. Tudo pode. Há bens materiais. Tem igreja, religião aí que você tem que viver humildemente. Você não pode ter excessos. Tipo, né? Se você tem condição de ter uma casa e você podendo ter outra casa, já vira um problema. Né? Você não pode ter algo demais, porque já vira problema, e um problema que depois, quando você desencarnar, vai ser só seu, ou seja, o apego às coisas que você tem. Porque você pode ter tudo, em dobro, em triplo, tudo aquilo que for o seu merecimento. Mas você não pode ter o apego. Não pode ter 2, 3 carros, 2, 3 casas para dentro, apartamento para fora, casa de veraneio, fazer viagem, amar seus filhos, amar a sua família, mas não pode ter apego a nada disso. Porque o perigo está justamente aí nos apegos, aí vem a dor, a alma. Quando a pessoa desencarna, ela está pegada a isso e não vai se livrar disso. E culpa dela que ela ficou presa a isso e ela não sabe. Quer dizer, ela se voltou mais ao mundo material, que está presa, e não ao mundo espiritual, que devia estar livre. E ela mesma se enganou. Diferente daquela pessoa que pode ter tudo isso que eu falei e até mais, mas assim, isso me serve para este modo de vida aqui. Então esta roupa me serve para eu poder me vestir, poder sair na rua. Esse carro me serve para me conduzir para o meu trabalho com conforto, com rapidez. Esta casa de veraneio me serve para meu descanso e por aí vai. Mas eu não me apego a isso, porque quando chegar a minha hora, vai ficar isso aí, eu não vou levar, e eu não vou ficar pensando, que meu casa ficou, que meu apartamento ficou, que meu carrinho está lá, e eu estou aqui sem ele, gostava tanto dele. Não, aquilo foi útil para aqui e agora. Não vai ser mais útil, lá vai ser uma outra situação. É como se fosse sair daqui para um outro país, onde, ao chegar, você vai ter que se adaptar. Vai ser um lugar diferente, você tem que conhecer esse lugar diferente, o modo de vida lá você tem que se adaptar, tem que conhecer, né? Os pensamentos, a convivência. Não é assim quando vai para um outro país? Se a gente sai do nosso país e levamos tudo que é nosso de cultura para lá, introduzimos lá, opa, não, meu amigo. Isso é a cultura do seu país ficou lá. Aqui a nossa cultura e regra é essa. E você tem que se encaixar, porque senão você é deportada. Então, o desencarne é a mesma coisa. Você vai para um outro plano e lá você tem que conhecer novas regras, como vai ser a nova vida. A diferença às vezes não é tão grosseira quando a pessoa não é apegada. Não foi apegado aos bens materiais. Então tem coisa até que para muitos vai ser até melhor de viver. Tem diferença? Tem. Eu gosto de tomar um banho de mar. No estado espiritual que eu estou, eu não sinto a água do mar. Eu gosto de tomar um banho de cachoeira, mas nesse estado espiritual que eu estou, eu não sinto a água da cachoeira bater em mim. Você não sente porque você não está sabendo lidar psicologicamente, mentalmente com isso. Porque se você estudar no plano que você está, você vai saber que através da mente, seu espírito vai aceitar que você receba aquela água, tome aquele banho como você tomava antes. Mas faltou o quê? É claro que faltou o quê? Conhecimento, estudo, né? Se ambientar como é a vida lá. Porque lá é a nossa verdadeira casa, nossa verdadeira pátria. A gente só está aqui
passagem para estudar e ter uma experiência, porque na verdade nós somos um espírito encarnado tendo uma experiência terrena. A nossa casa não é aqui. Aqui é passagem. E por que nos apegamos mais aqui do que lá? E quando chegamos lá nos revoltamos porque muita gente, muito espírito não queriam estar lá. Aí vem as dores da alma, tanto aqui como lá. Então, somos nós mesmos que fazemos nossos caminhos e depois o denominamos de fatalidade. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas pelos nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Fazer os outros seguros e felizes é missão impossível de realizar, se acreditarmos que depende unicamente de nós a plenitude de sua concretização. Se assim admitirmos, passamos a partir de então a esperar e cobrar retribuição. Em outras palavras, reciprocidade. Não seria mais fácil que cada um de nós conquistasse a sua felicidade para que depois pudesse desfrutá-la convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Qual a razão de ofertarmos aos outros e, por sua vez, os outros concederem a nós? Por certo, só podemos ensinar ou partilhar o que aprendemos. Assim disse Pedro o apóstolo: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Assim disse Pedro. Dessa maneira, vivemos constantemente colocando nossas necessidades em segundo plano e, ao mesmo tempo, nos esquecendo de que a maior de toda a responsabilidade é aquela que temos para com nós mesmos. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossa atitude interna. A princípio podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob o nosso controle. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois o denominamos de fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo. São predeterminados e, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha, e para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolha sucessivas. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram tudo e todos, menos ele mesmo. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias, às pessoas, bem como não reconhece a conexão existente entre os fatos exteriores e o seu comportamento mental.
No íntimo, essas pessoas não definiram limites em seu mundo interior e vivem num verdadeiro emaranhado de energias desconexas. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território, cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias de nosso ser individual. Há um espaço delimitado onde nós determinamos os outros começam. Algumas criaturas aprenderam desde a infância o senso dos limites com os pais amadurecidos. Isso as mantém firmes e saudáveis dentro de si mesmas. Outras, porém, não. Quando atingiram a fase adulta, não sabiam como distinguir quais são os quais não são suas responsabilidades. Muitas constituíram muros de isolamento que as separam do crescimento e da realização interior, ou ainda paredes com enormes cavidades que as tornaram suscetíveis a uma confusão de sua emoção com as de outras pessoas. Limites são o portal dos bons relacionamentos. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Visam também evitar que sejamos constrangidos e não confiar em nós mesmos. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Não existe vítimas da fatalidade, é o que eu digo. Não é que somos os promotores do nosso destino, somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Aceitar o princípio da responsabilidade individual é estabelecer limites, descomplica nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo e que acontece ao nosso derredor. Escolhendo com responsabilidade e sabedoria, poderemos transmutar sem exceção as amarguras que vivemos na atualidade. A autorresponsabilidade nos proporcionará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança derrota do itinerário de nossa viagem cósmica dependerá invariavelmente de nós, somente nós e mais ninguém. Ok, pessoal, fica essa recomendação. Espero que tenha gostado desse vídeo. Esse é o primeiro capítulo, primeiro comentário dessa sequência que passo a apresentar sobre as dores da alma. É tão interessante porque às vezes a gente tem uma doença, ela pode ser física, mas não originada no físico. É uma doença que a gente trouxe já da alma doente, encarnada num corpo físico, que agora ela se manifesta por alguma razão. Tipo, para melhor entendermos, vamos dizer, um pouco falar sobre a depressão, porque é vasto, né? Existem vários estudos sobre depressão. A depressão, ela não é rotulada como isso. Nenhum profissional pode dizer que é isso, porque cada caso é um caso. E também rotular como estou deprimido porque eu perdi meu emprego, minha vida é uma negatividade só. Perdi meu emprego, perdi minha esposa, perdi
minha mãe faleceu, meu pai, meu irmão, perda, tia querida, perdi. Aí você, é uma tristeza. Realmente você vai ficar triste com toda essa negatividade acontecendo. Mas por trás disso, será que não tem um aviso? Não tem uma espécie de sacode para você despertar? Será que você não tem que parar um pouco nessa tristeza, ficar lá no seu cantinho para refletir? Será que essa patologia não está dizendo assim para você, cara, te acalma, você está muito acelerado, cara. Você está passando por cima de tudo e de todos e você não está percebendo nada. E as coisas estão aí na tua frente. Será que a gente tem que dar uma desgracença na sua vida para você parar e ser mais humano? Porque na vida passada você teve tudo, cara, e errou. Você não conhecia uma coisa chamada não. Você tinha tudo e não para você não existia no seu vocabulário. Tudo que você queria acontecia. É claro que seus pais no início foram te dando tudo porque achavam que essa é a melhor educação, já que ele na vida que eles tiveram, os pais dele não deram nada, foi muito difícil para eles e ele não quer que você passe por isso. Então vou te dar tudo. Não vou nem dizer para você como é a vida. Ela é mar de flores. Você, tudo que eu puder te dar, eu vou dar, e aquilo que eu não puder te dar, eu vou me esforçar para que você tenha. Olha o buraco que está se abrindo. Depois ele foi crescendo, tinha condição boa, herdou ali depois com as mortes pais, claro, a fortuna. E aí foi trabalhar, foi empresário, mandava e desmandava, friamente dispensava seus funcionários. Ele queria, tinha de acontecer, quando não acontecia, ele simplesmente não tinha amor com o próximo, não tinha amor próprio, era o egoísmo profundo. E tudo que ele queria, ele conseguia, ele comprava bens materiais, tudo que ele olhava e desejava, ele tinha. Próximo, ajudar, não, isso aí não fazia parte do cardápio dele. Ele queria ser servido, não queria servir. O mundo girava em torno dele e o mundo funcionava à vontade dele. Muito bem, não soube aproveitar o dinheiro, não soube distribuir o dinheiro, né? Não usou bem o dinheiro, foi egoisticamente. Uma hora isso vai te cobrar, vai chegar numa hora que a espiritualidade vai ver que você está entrando numa linha não evolutiva, uma linha pesada, que vai ficar difícil até de você depois voltar para cá com tanta bagagem pesada. Aqui não dá para chegar com bagagem pesada, tem que ficar tudo lá embaixo para você chegar até aqui em cima. Vou te ajudar, cara. Eu vou começar aos poucos, tirando isso de você. Sei que vai doer muito, mas você vai se adaptando, que eu sei que você vai, no fundo você tem uma força de querer e você vai conseguir superar. Vai doer, mas eu sei, tenho certeza que você vai superar, porque nós vamos botar gente lá para te ajudar. Você não vai estar sozinho, mas a lição vai ter que ser aprendida. Reencarna já com uma certa dificuldade, já não são pais ricos, já são os pais assim de classe média para baixo, onde consegue as coisas com dificuldade, aquela coisa é contada, aquela coisa tem uma data certa para ser dada, né? Estou falando aqui de datas
para que se ter um presente é Natal, é aniversário. Vai passar na rua, vai querer aquele brinquedo que está ali na vitrine, só na data do aniversário ou Natal. E tem pais que educam bem e dizem assim, olha, isso também está incluído suas notas, seus estudos, tá? Até o comportamento dos pais, né? Porque aí já é outra mentalidade do pai. Aquele pai que disse que não teve nada na infância dele, que não queria que os filhos dele também não tivessem, que queria dar tudo, já esse pai não. Ele aprendeu justamente do que nada ele tinha para fazer o filho valorizar o que tem e o que vai ter. Duas medidas para uma criança. Olha a diferença. Onde você amadurece? Geração Zen. Um Z. Eu não sabia que Zen de nada se escrevia com Z agora. Porque essa geração Zen é uma geração vazia, é uma geração fraca, é uma geração que não entende não entende sacrifício e por aí vai. São inteligentes, mas não sabem nem usar a própria inteligência, a não ser para bobagem. Então esse cidadão aí já está sentindo na alma, ele já não está legal, ele já está meio triste, né? Ele chega na rua, na escola, os coleguinhas já pegam no pé dele, né? Aí vem o bullying, que hoje é bullying, que na época, né, de antigamente não tinha esse nome, mas a criança tinha de resolver ali na hora. Seja de que forma, se chegar chorando em casa pro pai, você volta lá e resolve esse problema. E engole esse choro. Não quero ver você chorando aqui. Amanhã eu quero esse problema resolvido. A criança chegava na escola e resolvia esse problema na diferença. Hoje, a dor da alma é pior. Um bullying está levando a criança a se suicidar. Não sabe superar. Outros surtam e pegam uma arma e mata tudo e mata todos. Dois pesos e uma medida. Você, deprimido pela dor da alma, ele está começando a superar. Você perdeu pai, perdeu mãe, perdeu emprego, perdeu tia querida, perdeu, mas você está se fortificando. Vai buscar alguma coisa para você entender por que as coisas boas acontecem numa situação ruim. Por que uma pessoa boa acontece uma coisa ruim? Ela tem que entender que faz parte natural das coisas. Você perder um ente querido, você perder um emprego e você ter o mínimo necessário ou não ter nada, ou ter o seu merecimento. Tem que ter esse entendimento, porque se você não tiver, a sua dor na alma vai ser muito maior e pode ter dois fins. Um fim é triste, você não suportar, por não ter esse entendimento, se suicidar, e o outro, você nunca mais conseguir se levantar. Aí vai ter que esperar o quê? Uma próxima oportunidade, até você chegar, vamos dizer assim, resiliência. Você chegar na sua resiliação, estar resignado a isso e você encara isso. Não 100%, porque é compreensível, ainda que você vai ter uma certa revolta, mas você vai estar encarando e entendendo e se responsabilizando. Espero que você tenha gostado desse capítulo, deste comentário, e se você quiser continuar, a gente continua embaixo, você pergunta, eu respondo
e até o próximo capítulo de Dores da Alma. Um abraço, até a próxima.